Então vamos lá. Bom, a primeira parte de hoje, o primeiro horário de hoje, a gente vai iniciar falando de meios de comunicação, veículos. Então, inicialmente a gente vai falar de classificação de meios, como é que a gente classifica esses meios de comunicação. Já falamos um pouquinho disso em redação publicitária, quando a gente teve que adiantar um pouquinho nisso, né? Mas a gente vai dar uma aprofundada agora nessa classificação, né? E na sequência a gente já começa a falar dos meios de comunicação propriamente dito. A gente entra numa parte do programa que a gente começa a falar das características de cada meio, das vantagens que esses meios oferecem e também das limitações que eles possuem. Aí, dentro de uma ótica bem de mídia mesmo, né? Bem do uso desses veículos dentro de uma estratégia de mídia, pensando, né, o veículo como a possibilidade que ele possa oferecer de conduzir mensagem publicitária para determinado público, né? Então, um pouco daquilo que a gente falou na aula passada, quando a gente fez a introdução, aquele olhar mais estratégico, mais de planejamento de mídia, que recorre ao uso, né, dos veículos de comunicação para fazer com que a mensagem chegue até os públicos de interesse daquele anunciante. Para a gente começar a fazer isso, a gente tem que ter essa classificação dos meios na cabeça e depois também conhecer bem esses meios de comunicação para que a gente possa fazer o melhor uso possível deles nas diferentes situações, né? Nos diferentes problemas de comunicação que se apresentarem para a gente, tá? Então, esse é um tópico até relativamente longo do nosso programa. Talvez a gente passe aí a aula de hoje, mais uma ou duas, dando conta desta parte, que é falar dos veículos. Gostaria que fosse uma parte bem dialogada, que é um pouquinho, assim, a gente vai trazer algumas informações, trazer alguns números, mostrar um pouco da realidade do mercado, e é legal que a gente troque ideias, né? Você ficaria muito feliz se vocês ficassem curiosos por essa parte, né? Porque normalmente a gente tem uma relação meio distante com os veículos de comunicação. O que eu acho legal na área de mídia é que é uma área que aproxima muito a gente, né, dos veículos de comunicação, tá? A gente passa, quem atua em mídia, em agência, passa a ter um contato muito próximo com os veículos de comunicação. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na época que a gente tinha agência, né, que eu tinha agência, era muito interessante que, por exemplo, nós ficávamos sabendo com antecedência as mudanças de programação, programas novos que as TVs iam lançar, as rádios, tudo que ia acontecer, o pessoal das agências acaba sabendo um pouco antes do público normal. E principalmente o pessoal de mídia, porque os veículos, eles precisam dessa antecipação, né? Eles precisam que os departamentos de mídia das agências tenham essa informação bastante antecipada para que já comece, então, a pensar na comercialização desses produtos, né? Na comercialização desses programas novos, dessas mudanças na grade, enfim. Então, a gente tem meio que informação privilegiada ali, é um negócio legal dessa atuação na área de mídia, né? E aí a gente acaba tendo esse contato muito mais próximo com os veículos, é quase que de bastidor de veículo de comunicação, e acho que é algo assim, bem interessante da atividade do profissional de mídia dentro, né, da propaganda. Eu vou compartilhar já, então, com vocês os nossos slides de hoje, para a gente poder começar. Deixa eu voltar aqui para o começo. Isso. Já estão visualizando aí, gente? Sim, professor. Sim, sim. Tá, beleza. Então, vamos em frente. Tá. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a ideia hoje é a gente começar a falar de classificação dos veículos. E a gente vai começar bem do básico mesmo, tá? Assim, a gente começa a pensar nessa ideia de classificar veículos de comunicação de duas maneiras muito, assim, elementares, né? A gente classifica em meios naturais, que são aqueles meios próprios do ser humano, ou seja, aquilo que já nasce com a gente. A voz, né? Os nossos canais de comunicação e percepção. E os chamados meios artificiais, que são criados pela inteligência humana, pela capacidade humana,
de forma que possa se exercer uma função comunicativa. Normalmente, o que acontece? Os meios artificiais, eles vão sendo criados ao longo do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento da sociedade, né, da civilização humana, porque há um desejo, um anseio das pessoas, né, da humanidade, de ampliar a sua capacidade comunicativa. Né? Tudo que o homem foi desenvolvendo, por exemplo, a escrita, depois a imprensa, né? Tudo isso foi sendo pensado para que ele pudesse ir ampliando a sua capacidade comunicativa. Então, desde que os povos antigos lá gravavam textos em paredes, depois em pedras, em blocos de argila, e depois em papiros, né, em tecidos, para poder registrar aquilo e passar aquilo para frente. Então, a humanidade ela foi buscando meios e métodos, processos de ampliar a sua capacidade comunicativa. E é lógico que, né, com todo o desenvolvimento intelectual e tecnológico humano, a gente foi ampliando enormemente essa capacidade até chegar no cenário que a gente tem hoje, né, de recursos artificiais de comunicação. Mas para ficar mais próximo da nossa realidade, a gente faz uma outra classificação, que é, na verdade, então, uma divisão da classificação de meios artificiais, que são os que mais interessam para a gente, né, dentro do escopo aqui da nossa matéria e dos estudos de comunicação como um todo. Dentro dos meios artificiais, a gente divide, e essa é uma divisão ampla, que não só o pessoal de propaganda usa, todo o pessoal de comunicação, o pessoal da área de marketing acaba estudando isso aqui um pouco também. Né? A gente divide, então, os veículos, os meios de comunicação em mídia impressa e mídia eletrônica. Vocês já mais ou menos que sabem disso aí, né? Por conta de redação publicitária mídia impressa e redação publicitária mídia eletrônica, que eu acabei explicando para vocês lá essa divisão, tá? Então, o que acontece? Na chamada mídia impressa, a gente agrupa, né? A gente reúne alguns veículos, ou alguns grupamentos de veículos. Então, a gente tem os jornais, que são, né, talvez, o primeiro veículo de comunicação de massa, um veículo impresso, as revistas, a mídia exterior, né, e aqui é importante a gente fazer uma ressalva, que eu já fiz lá em redação, mas vou lembrar vocês. Hoje, boa parte da mídia exterior não depende mais de processos de impressão, né? Porque a gente reúne aqui na chamada mídia impressa, o próprio nome já diz, esse impresso vem de imprimir mesmo, né? São processos gráficos. Esses meios, eles eram produtos gráficos, como são os jornais tradicionais, as revistas tradicionais. Até hoje, uma parte importante da mídia exterior usa esse recurso da impressão. Então, por exemplo, um cartaz, um painel, né, usam recursos de impressão. Mas boa parte da chamada mídia exterior, ou mais modernamente, OOH, a gente vai ver isso também, né, porque a gente vai falar de cada um dos veículos, né, mas OA, só para vocês entenderem, mídia OOH é uma nomenclatura que vem substituindo a nomenclatura mídia exterior e basicamente, significa Media Out of Home, OOH, tá? E a propaganda direta? A propaganda direta também anda meio sumidona, né? Mas a gente nem chegou a ver ela, acho que mais diretamente lá em redação publicitária. Mas o que é a propaganda direta? A propaganda direta, gente, ela se caracteriza por você colocar uma peça publicitária diretamente na mão da pessoa, né? De maneira direcionada e muitas vezes personalizada, customizada. E isso era feito muito através de veículos impressos, né? Com, por exemplo, panfletagem, distribuição de folhetos, mala direta, que eu acho que sempre foi a principal peça da chamada propaganda direta. Boa parte disso tudo foi substituído pela internet, né? A gente passa a usar os recursos digitais. Mas ainda se faz muito uso de propaganda direta, né? Folheto, panfleto e até mesmo mala direta. A gente ainda recebe em casa, né? Muito menos do que recebia antes, mas muito menos mesmo, mas recebe ainda uma coisa ou outra impresso em casa, tá? Essa seria a propaganda direta. Então, esses veículos, jornais, revistas, mídia exterior e propaganda direta compõem, né, fazem parte
da chamada classificação mídia impressa. Tá? Mesmo que os jornais e as revistas hoje também estejam, em boa parte, já digitalizados, gente, ainda são considerados mídia impressa, porque é a origem, né, principal, e a gente ainda tem aí os jornais, né? E hoje a gente até faz uma outra divisão, né? A gente chama de jornais e revistas impressos, porque a gente sabe que tem os jornais e as revistas digitais. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Ou alguém entrou agora e o áudio apareceu? Posso seguir, sem problema? Pode, professora, acho que foi o meu. Boa noite. Ah, boa noite, não tem problema. Vamos embora. Bom, e aí a gente tem a segunda parte dessa divisão, o segundo grupamento, que é a chamada mídia eletrônica. Tá? Mídia eletrônica tem esse nome porque é o seguinte: todos os veículos que dependem de recursos, artefatos eletroeletrônicos para que possam acontecer. Então, tem uma dependência aí da eletrônica. Né? Se não desde a origem, mas isso foi acontecendo com o tempo. Né? Então, a gente tem o primeiro grande veículo eletrônico, não é o rádio, é o cinema. Mas o cinema é um meio eletrônico? Ele é um meio eletrônico, ele é considerado um meio eletrônico. Tá? Depois a gente tem o surgimento do rádio, a televisão, que sem dúvida nenhuma é desses mais tradicionais, o grande veículo dentro da mídia eletrônica, e mais recentemente a internet. Tá? Aí vocês podem perguntar, mas professor, mídia e internet, a internet não é mídia digital? Sim, existe essa classificação, ou essa terminologia de mídia digital. Né? Mas a internet, ela é, por princípio, uma mídia eletrônica. Né? A digitalização, ela só é possível com o desenvolvimento da eletrônica. Né? O próprio desenvolvimento dos microcomputadores, de toda a computação e tudo mais, está muito ligado à eletrônica. Né? Então, a gente considera, sim, a internet, ou inclui, sim, a internet dentro desse grupamento da mídia eletrônica. Tá? E hoje, muita gente chama, né, a internet, tudo que está ali ligado, orbitando em torno dela, também de mídia digital, o que não é errado, certo? Não é errado. Então, a gente poderia colocar hoje dentro de mídias digitais, por exemplo, se bem que não sei se a gente pode chamar exatamente de mídia, né? Mas os podcasts, o streaming, né? As redes sociais, né? Tudo isso estaria dentro dessa classificação mídia digital. Mas tudo isso, gente, é internet, né? Por essência. Está tudo ligado à internet. Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de ir trocando ideias sobre isso, porque o que está acontecendo também? Essa classificação é útil? Ela é, mas vamos e venhamos. Né? Hoje a gente está vivendo um cenário de extrema convergência das mídias. Né? O rádio, né? ele não é mais só um veículo de áudio. As rádios estão transmitindo pela internet e estão transmitindo imagem. Então, as rádios hoje elas parecem um produto de internet, que elas estão dentro da internet, e elas parecem televisão, porque o programa que está sendo feito lá no estúdio, ao vivo, na rádio, está sendo transmitido com som e imagem. Só que isso não é transmitido pela TV convencional, isso é transmitido por internet. Então, é streaming. Né? Ou seja, as coisas elas estão, para usar uma palavra difícil, bonita, se imbricando. Né? Muito em função do digital, das possibilidades que o digital vai trazendo, vai acrescentando, né? Dentro desse universo das mídias, certo? Mas essa classificação inicialmente é interessante para a gente ter ali um certo ordenamento do nosso pensamento. Né? Como eu também tinha dito aqui, poxa, os jornais viraram digitais. O jornal está na internet, a revista está na internet. Então, assim, a gente tem hoje essa grande mistura. Tá? Vamos lá. Esses dois autores aí, o Strauss e o Frost, eles também falam de uma outra classificação dentro da chamada mídia eletrônica. Né? Então, eles colocam aqui dentro da mídia eletrônica, a gente pode fazer uma outra divisão entre, né,
muito ligado aí à capacidade dos veículos de alcançar a audiência. Então, essa classificação que eles propõem está relacionada a como os veículos eletrônicos acessam a audiência, tá? Então, eles classificam em broadcast, tá? Seriam as grandes audiências. Audiências menores e mais selecionadas, narrowcast, e uma audiência mais personalizada, mais customizada, entrega quase que um a um, eles chamam de pointcast. Tá? Então, a gente teria broadcast, narrowcast e o pointcast. E aí, detalhando ainda um pouquinho mais essa divisão que eles fazem dentro da mídia eletrônica, a mídia broadcast, né, tem dois representantes principais, assim, a televisão e o rádio. E está muito ligada àquela era de ouro dos veículos de comunicação de massa, em que os veículos de comunicação de massa dominavam totalmente o cenário da comunicação. E a mídia broadcast é uma mídia de grandes volumes de cobertura de público, de alcance de público, grandes audiências, né? Esses veículos são pensados para isso, ou seja, para ter um alcance gigantesco. Então, a gente está falando aqui principalmente de TV aberta e rádio, tá? E tem como característica um pouco do que a gente viu lá na aula passada, né, das eras das mídias, né? É uma era muito unidirecional. Então, esses veículos foram criados e se desenvolveram dentro desta era da comunicação unidirecional. Portanto, contavam com uma audiência extremamente passiva, tá? Você sentava lá em frente à televisão, né, e acompanhava a grade da televisão, né, de maneira absolutamente passiva. Você não participava, você não interagia, você não engajava. Você apenas acompanhava aquele conteúdo, aquele entretenimento de forma absolutamente passiva. O rádio, a mesma coisa. Embora o rádio, ele sempre, em função da sua agilidade, da sua dinâmica, o rádio sempre entregou, um pouco mais de interatividade e de participação da sua audiência. Mas também não era, né, um veículo bidirecional ou multidirecional num primeiro momento. Hoje, a gente acabou de comentar, eu acho que o rádio está, inclusive, um passo à frente da televisão nesse sentido, né? Ele aproveitou muito e vem aproveitando muito, né, essas interfaces com o digital. E transformou essa sua característica de interação, de engajamento, né? Transformou não, impulsionou isso, usando os recursos digitais. Tá? Mas esses dois meios foram, durante muito tempo, e ainda são, os maiores representantes da mídia broadcast. Tá? Broadcast é uma expressão que vocês já devem ter ouvido, visto, lido por aí, né? E normalmente a gente não ouve, já conhece, mas, né? Sabe a BBC da Inglaterra? Vocês conhecem? Rádio e televisão inglesas? Eu estou vendo The Crow, estou super Boa, britânico. professor. Eu assisto a BBC Brasil, tem 10 minutos. Eu amo esse podcast, de verdade. Não sei se Da, eu já ouviu falar. da BBC? Sim, da BBC Brasil. Toda vez no YouTube. Né? Ele resume histórias aí do ser humano em 3 Olha que minutos. Tem legal, muito. bacana. Mas BBC é uma sigla para British Broadcasting Company, né? BBC. Né? Essa palavra broadcast, que, né, tem esse sentido, né, de grande rede, né? E que caracteriza justamente, então, esse primeiro grupamento aí dentro da mídia eletrônica. Já as mídias narrowcast, né, elas têm muito da característica do broadcast, só que qual é a diferença? Eles vão atuar de forma um pouco mais segmentada, um pouco mais direcionada. Então, o veículo assim que exemplifica totalmente a mídia narrowcast, a mídia eletrônica narrowcast, é a TV fechada ou a TV paga. Porque a TV paga, ela foi a primeira que possibilitou, então, esse grau de segmentação
que a TV aberta não possui até hoje. A TV aberta é broadcast e, portanto, ela está interessada em grandes volumes de audiência. Então, o que a TV aberta faz, gente? Ela faz uma programação que tenta agradar o grosso da população. Ela vai meio na média. Ela tenta ver o que o grande público consome com mais facilidade. Já a TV fechada, quando a TV fechada surge, e ela surge nos Estados Unidos no modelo de TV a cabo primeiro, para depois evoluir para esse sistema que a gente conhece hoje, né, que também usa a anteninha satélite e tal. Mas eu, por exemplo, uso, né, já há bastante tempo TV a cabo, né, NET, agora Claro, né, virou tudo Claro, né, transmitindo sinal via cabo. E o que acontece na TV fechada? Na TV fechada, a gente tem canais segmentados. Então, você tem um canal só de notícias, ou vários canais só de notícias, canais de filmes, canais de série, canais de moda. Tem um canal que eu adoro assistir, infelizmente não consigo assistir muito. Não sei se vocês conhecem, é o Arte 1, que é do Grupo Bandeirantes de televisão, que é um canal que fala de arte o tempo todo. E para quem gosta de design e tudo mais, eles têm umas vinhetas, toda a parte de identidade visual do canal é belíssimo, né? Então, você consegue, né, na TV fechada, atuar dessa maneira mais segmentada, agradando gostos mais específicos e, portanto, pegando ali como sua audiência parcelas específicas da população. No modelo Narrowcast, você tem uma preocupação com um certo volume de audiência, com um determinado alcance, mas não é como no broadcast, né? Você ali já se permite ter audiências menores e atuar de maneira mais direcionada, mais segmentada. Esse modelo, gente, ele também já funcionou de maneira mais, vamos dizer assim, mais presente, né? Na rádio, no rádio. A gente já teve no Brasil modelos de emissoras segmentadas. Hoje a gente tem pouquíssimas, né? Mas ainda temos algumas. Tem emissora só de notícia, tem emissora que só toca rock and roll, tem emissora que só toca música sertaneja, tem emissora que, né, só toca música erudita, né? Então, existe, mas é bem menor esse modelo, né, do que na TV fechada, certo? Veja bem, gente, aqui a gente não inclui o streaming. Então, aqui não entra Disney Plus, não entra Amazon Prime, não entra Netflix, nada disso, porque aí é outra coisa, tá? Então, entenderam essa diferença aqui, já que a gente falou dos dois primeiros, entre o broadcast e o narrowcast? Ficou claro, gente? Ficou sim, senhor. Então, beleza. Então, vamos lá. E o último aqui é o que a gente chama de Media Podcast, né? Então, são as mídias eletrônicas que têm a capacidade de transmitir comunicação one-to-one, né? Um a um, de forma praticamente customizada e individualizada. E aqui a internet é o grande destaque. Ela é a mídia podcast por excelência. Tá? E aí, quando a gente fala de internet, volta naquilo. Tudo que está inserido dentro desse grande universo da internet. Então, acabei de falar ali em cima que a gente não pode confundir a gente não pode entender streaming dentro de Media Narrowcast, porque streaming é Media Podcast. Por quê, gente? Por que streaming é Media Podcast? Tem a mínima ideia, professor. Tá para não ficar feio. Pode ser porque eles conseguem ter os dados mais precisos de cada pessoa, ao invés de um canal que fornece o dado meio que geral? É quase isso. Eu imagino que é pensando pela definição, né? Que é 1 a 1. Então, eles conseguem ter uma observação de cada pessoa, né? Só que por meio de algoritmos de cada um e criar
alguma coisa, criar coisas específicas para cada pessoa. Que nem, por exemplo, o Spotify, quando ele recomenda música para você. Não quer Sim, dizer que ele pegou com base no que você escuta, com o algoritmo, e falou: essas músicas aqui ele provavelmente vai gostar. Acho que é por causa exa disso. exato. Na verdade, é assim. A característica principal do streaming de áudio e de vídeo, né, ou de áudio e de audiovisual, é que assim, ele te oferece um cardápio extremamente amplo e você vai lá e escolhe dentro do cardápio. A Media Podcast, ela não tem uma grade fixa. Porque quando a gente está falando aqui, gente, de broadcast, narrowcast, nós estamos falando de mídias eletrônicas que te propõem uma grade de programação. Mesmo a TV fechada, ela funciona assim, não é? Ó, tem esses programas, nesses horários, e se você quiser acompanhar um desses conteúdos, você tem que, né, estar nesse horário, né, para consumir esse conteúdo, tá? O podcast, além de ter essa questão da individualização, que o Pedro está corretíssimo, mas para iniciar isso, o que eles fazem? Eles não te dão uma grade, eles te dão ali como é que eu posso chamar? Um repertório. Né? Eles te dão uma grande biblioteca. Uma seleção de filmes, por exemplo, seleção de música. Na verdade, assim, eles estão te dando ali um acervo. Ó, Certo. tem tudo isso aqui. E você, e aí também tem aquela coisa que a gente falou da mídia puxada versus mídia empurrada. Broadcast e narrowcast empurram programação, certo? Porque eles põem a grade lá e falam, ó, acompanha aí. Né? Media Pointcast, você puxa o conteúdo. Você vai lá e escolhe aquilo que você quer consumir. E aí sim, Pedro, você tem toda a razão. A experiência vai ficando cada vez melhor, porque como a gente está falando, na verdade, de internet, e tudo que é digital, tudo que é internet é rastreável e monitorável, aí eles vão, através dos algoritmos, melhorando essa experiência, né? E tornando mais individualizada ainda, porque eles vão percebendo o que você gosta, né? E vão melhorando a experiência. Vou falar um pouquinho aqui, porque você falou de Spotify. Spotify tem um negócio muito legal, que é, não sei se vocês, quem curte Spotify? Eu acho que todo mundo, né? Acompanha, tem, usa. Vocês usam bastante Spotify? Opa, professor. Opa, todo dia. Gente, vocês têm que falar, porque eu não consigo acompanhar o chat aqui quando eu estou compartilhando tela, tá? Então, a gente tem que bater papo aí mesmo. Não, beleza, beleza. Pode deixar. Então, mas assim, a gente... Então, vocês devem já ter percebido que uma das coisas que eu acho mais legais lá no Spotify, perdão, é que eles fazem aquele Dicas da Semana. Vocês conhecem? Eles Eu já montam... usei uma vez, mas assim, Eu eu uso várias sempre. vezes. Uso várias vezes. E aquilo é justamente isso, tá? O algoritmo vai percebendo o que você vai consumindo de música, e ele, a partir daquilo, ele te monta uma playlist que ele chama de dicas da semana. Ó, você gostou de ouvir isso, gostou de ouvir aquilo, então tem isso aqui que tem tudo a ver com isso que você... E ele vai dar através desse monitoramento, individualizando mais a sua experiência, tá? O único senão aí, gente, é você deixar alguém usar a sua conta. Né? Que aí, como diz meu concunhado, né, o marido da minha cunhada, pô, tá estragando minha dicas da semana, porque às vezes a minha filha pega para ouvir no meu, né? E aí você vai ver o dicas da semana naquela semana, tem umas músicas que não tem nada a ver com o seu gosto, você fala assim, opa, aí você descobre que, né, alguém ficou usando a sua conta durante a semana. Mas o podcast é exatamente isso, ir trabalhando essas experiências de maneira cada vez mais direcionada, cada vez mais customizada e individualizada. Que é mais ou menos, gente, se a gente prestar atenção em tudo que está acontecendo, é o caminho para onde toda a comunicação está indo. Né? Com machine learning, inteligência artificial, big data, monitoramento constante, né? A gente está indo para uma média, para uma realidade, para uma era em que a comunicação ela vai ser totalmente individualizada.
né? As nossas experiências de comunicação, elas vão ser cada vez mais hiperdirecionadas. Eu estava acompanhando agora à tarde, teve um evento online hoje da ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais, que foi para falar de automação em marketing, as MarTechs, e a hipersegmentação de público, hipersegmentação de comunicação, que é o caminho para onde a gente vai caminhar. Toda a nossa experiência de comunicação, ela vai ser cada vez mais customizada. É bom por um lado e é ruim por outro, porque do mesma maneira que lá na internet a gente tem aquele efeito bolha, né? Que a gente acaba ficando preso dentro de uma bolha ali, porque o algoritmo vai entregando só aquilo que a gente, né, já buscou. Então você fica meio tolhido de novas experiências, de novos conteúdos, porque o algoritmo vai só te entregando, ele vai só reforçando as suas escolhas anteriores. Então, de vez em quando é bom a gente dar principalmente a gente que trabalha com comunicação, que tem que conhecer, né, tentar conhecer muitas coisas diferentes, dar uma rompida na bolha, dar uma enganada no algoritmo de vez em quando, né? Mas a gente está caminhando para isso, né? Essa individualização e a chamada mídia eletrônica Pointcast, que é essa que tem essa capacidade de fazer esse direcionamento, ela está se tornando cada vez mais importante dentro do cenário de comunicação. Óbvio, gente, que se a gente pegar a realidade brasileira, por exemplo, a TV aberta continua sendo enormemente importante. Tá? TV fechada no Brasil nunca foi um player tão decisivo assim, mas tem a sua importância, porque realmente é uma boa maneira de você buscar públicos muito segmentados. Tá? Então, na verdade, é legal a gente conhecer essa classificação, principalmente dentro das mídias eletrônicas, né? Porque também ajuda a gente, quando estiver fazendo o nosso pensamento estratégico lá, ajuda a gente meio que organizar as coisas na cabeça, né? Em função do que cada uma dessas mídias, então, é capaz de realizar do ponto de vista da audiência, da busca de público e tudo mais, tá? Vamos em frente. Aí, a gente vai falar um pouquinho, em mídia a gente fala de números, tá? Existe uma expressão aqui no Brasil que a gente usa bastante, que é bolo publicitário, né? A gente chama de bolo publicitário tudo que compõe o faturamento dos veículos de comunicação. Então, o bolão, né? Esse bolo publicitário. E as fatias desse bolo são o faturamento de cada um destes meios, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, tá aí o investimento publicitário, o último dado que a gente tem, porque esses dados eles vão sendo compilados, então eles demoram um pouquinho para sair. O dado mais recente que a gente tem é do investimento publicitário nos veículos de comunicação do primeiro semestre do ano passado, 2020. Um cenário extremamente impactado pela pandemia, né, por toda a dificuldade econômica que isso impôs. Então, assim, o faturamento caiu bastante, tá, gente? Já adianto vocês. Acho que o ano passado o total chegou próximo de 7 bilhões de reais e esse ano não chegou a 6. Então, foi uma queda significativa, tá? Com alguns veículos perdendo mais do que outros, certo? Então, assim, em primeiro lugar, reinando absoluta por muitos e muitos e muitos anos no Brasil, a gente tem a TV aberta. Tá? A TV aberta faturou 3 bi e 14, tá? 3,14 bilhões e ficou com 55% do total das verbas publicitárias investidas, né, em veículos de comunicação no Brasil. Tá? Ou seja, é mais da metade. Esse dado, né, vocês podem estar achando assim, nossa, 55%, esse volume todo, olha, os outros estão bem abaixo. Isso aí já chegou a 65%. E não estou falando de muito tempo, não. Estou falando de 3, 4 anos atrás. Para vocês terem uma ideia da força que a TV aberta tem no Brasil, ainda tem, e eu acho que vai continuar tendo por algum tempo. Tá? Então, ela é a primeira, 55% de tudo que foi investido. Depois, né, vem a internet, que foi, aos pouquinhos, desbancando todos os outros veículos tradicionais.
E esse dado aqui de internet, gente, ele é um dado bem complicado no Brasil, porque muita coisa do que se fatura publicitariamente na internet fica fora dessa conta. Tá? Agora, Facebook e Google parece que vão começar a entregar os seus números de faturamento publicitário. Porque isso aqui é feito de maneira colaborativa, tá, gente? Os próprios veículos remetem, né, para os órgãos que fazem esse estudo, esse levantamento, remetem os seus faturamentos. Né? E boa parte da internet no Brasil não fazia isso. Tá? E houve sempre muita discussão, né, em torno disso tudo. A coleta desses dados, né, de faturamento da internet foi melhorando nos últimos anos. Então, a internet hoje já ocupa a segunda posição, tá? Com 1,27 bilhão, já é 22,4% do total investido, tá? Provavelmente, gente, quando saírem os resultados do segundo semestre de 2020, a internet terá crescido um pouco mais, por razões óbvias, né? Pandemia, isolamento social, aceleração da digitalização das pessoas, né? Quem não recorria à internet, ao digital, passou a recorrer por absoluta necessidade, né? Portanto, a gente deve, e vários estudos que a gente viu, né, que eu fui acompanhando aí nos últimos meses, dão conta do crescimento do investimento, né, já na internet, que a gente chama aqui de internet, todas as mídias digitais. Né? Então, esse número deve, no consolidado de 2020, ou seja, no número fechado completo de 2020, aumentar ainda um pouco mais. A internet deve morder aí uma fatia um pouco maior desse faturamento. Em terceiro lugar, vem o OH, ou a mídia exterior, tá? Com 539 milhões, 9,4% do total. É uma mídia que voltou a crescer. Durante muito tempo, ela estava lá nas últimas colocações, e nos últimos 2, 3 anos, ela começou a disparar, né? E começou a crescer de novo. E isso se explica basicamente porque a gente voltou a ter liberação em grandes cidades para que o uso da mídia exterior retornasse, porque, por exemplo, São Paulo, durante muito tempo, imperou ali a lei da cidade limpa, que proibia toda forma de mídia exterior. Aos pouquinhos, a cidade voltou a liberar alguns tipos de mídia exterior ou de OOH. O OOH cresceu muito nos ambientes mais que são abertos, mas são fechados, né? Então, por exemplo, estações de trem, estação de metrô, aeroportos, shoppings, né? Todas aquelas telas, aqueles tipos de publicidade que você vê nesses ambientes, gente, é considerado OOH. Então, ela cresceu muito nesse espaço, tá? E começou a faturar publicitariamente cada vez mais. Aí a gente tem a TV por assinatura, em quarto lugar, com 325,6 milhões, 5,7% do total. O rádio, que surpreendentemente vem crescendo em faturamento e em audiência, e melhorou bastante seu desempenho comercial, ou seja, começou a receber mais investimento publicitário. Tá aí com 266,6 milhões, ou 4,7% do total investido. Aí a gente tem o jornal, tá? Com 115,4 milhões, 2% total. E tem cinema, gente, e eu cometi um erro, que eu acabei deixando as revistas de fora, mas as revistas estão ali logo abaixo do jornal, tá? Não vou ter agora o dado para vocês, depois eu posso corrigir e enviar para vocês. E, por último, o cinema, né, com 13 milhões de faturamento, 0,2% total. O cinema claramente muito, muito, muito prejudicado pelo isolamento social. Os cinemas ficaram praticamente o ano passado inteiro fechados, estão fechados novamente. O faturamento do cinema despencou, bilheteria, publicidade e tudo mais. Eu, de verdade, não sei como que essas grandes redes exibidoras de cinema estão fazendo para sobreviver, porque, nossa senhora, tinha que ter muito caixa para aguentar. Devem, com certeza, ter demitido, porque não tem como segurar, né?
É muito, muito complicada a situação do cinema e de todo o setor de eventos, né? Que acho que foram os mais afetados pela pandemia aí do Covid-19, tá? Então, aqui a gente entendeu um pouquinho qual é a realidade desses meios, né, aqui no Brasil, tá? Esse outro gráfico aqui, ele é do ano passado, ele é de 2019, tá? Então, vocês percebam aqui, ó, que a televisão, ela estava com um pouquinho menos, ela estava com 53,7%, tá? A TV por assinatura ali, olha, aqui, né, 6,8%, o cinema 0,4%, a internet estava com 20,2%. Lembrando que você fala assim, mas tem uns números aí, professor, que estão abaixo do que você acabou de mostrar aqui, né? É que aqui é só um semestre. E esses números aqui são os números consolidados de 2019, ou seja, de 2019 inteiro, 2019 sem pandemia, né? Mas aqui é só para a gente ter um comparativo. Né? Como eu falei, alguns veículos, como a própria TV aberta, a internet, devem subir aí um pouco os seus números quando a gente fechar o ano de 2020 inteiro, né? Tiver todos os dados. Daí a gente tem aqui o jornal com 2,5, OH, né? Barra mídia exterior, em 2019 estava com 10,9, o rádio com 4,5, a revista com 0,9% do total faturado. Né? Então, isso aqui é um gráfico de pizza para mostrar o bolo. A gente está muito gastronômico aqui. Né? Então, um gráfico de pizza para a gente falar do bolo publicitário aqui. Então, quando vocês ouvirem a expressão bolo publicitário, vocês já têm a referência de que é esse volume de investimentos em mídia, né, feitos no país. Esses dados também são encontrados, se a gente tiver acesso às pesquisas completas, gente, você consegue esses dados por região, então, por exemplo, Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, e também consegue por estado, tá? É possível, mas aí você tem que ter o relatório completo, e normalmente para ter o relatório completo, você tem que pagar para ter acesso a essa pesquisa, tá? Bom, é isso, vamos em frente. Aí aqui a gente já vai, então, começar a falar, né, dos meios, né, propriamente dito. Então, a gente fez essa introdução falando da classificação, como que a gente divide. E agora, aqui vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, mas por isso que eu gostaria que vocês participassem, trocassem ideia, perguntassem, né, a gente gerasse curiosidades aqui, porque nós vamos começar a falar de cada um desses meios. Né? Então, a gente vai se ater aqui às características principais de cada um deles, as vantagens que eles oferecem do ponto de vista publicitário, né, do ponto de vista comercial, se a gente pode dizer assim, e também as limitações. Tá? E a gente vai se basear aqui principalmente em dois autores, né, o Armando Santana e o Rafael Sampaio. Tá? O Armando Santana escreveu Propaganda, Teoria Técnica e Prática, e o Rafael Sampaio escreveu Mídia de A a Z. Tá? Vamos lá. E a gente começa pelo jornal, certo? Porque o jornal, ele é um dos mais antigos meios de comunicação de massa que a gente conhece, tá? E esse primeiro quadro aqui é para falar de características um pouco mais gerais, tá, gente? O jornal, ele sempre se caracterizou por ter diferentes linhas editoriais e tendências ideológicas. Isso aqui no Brasil é muito curioso, porque os veículos, os jornais têm essas linhas editoriais e até tendências ideológicas, mas eles tentam disfarçar um pouco isso. Tá? Porque o leitor brasileiro, o público brasileiro, é engraçado, ele não aceita muito bem isso. Se você pega os jornais europeus e mesmo os jornais norte-americanos, a maior parte da Europa e boa parte do mercado norte-americano, essa posição é escancarada, é muito clara. Né? E o público entende isso numa boa. Então, quem é, por exemplo, né, mais de direita, conservador no mercado americano, né, aqueles republicanos típicos, o cara vai ler um jornal que tenha esse perfil. E o cara que não concorda com isso, ele entende que é a opção daquele jornal, é a tendência ideológica que ele segue, portanto, isso marca a sua linha editorial, e ele aceita, ele simplesmente não consome, ou ele às vezes até consome
para também entender, ler, saber, né? Vamos dizer assim, o que o outro lado está pensando, tá? Então, a gente sempre teve isso, né? Aqui no Brasil, como volto a dizer, às vezes isso não é muito bem entendido. Então, é engraçado porque tem gente que acusa determinado jornal de ser de direita. Aí um outro grupo acusa aquele mesmo jornal de ser de esquerda, né? É muito engraçado isso no Brasil. Até agora eu não sei o que a Folha de São Paulo é, porque tem gente que acha que a Folha de São Paulo é de esquerda, tudo vermelhinho, comunista, e tem gente que acha que a Folha de São Paulo é um jornal de direita, conservador. É muito engraçado isso, né? E, na verdade, a Folha, desde que ela começou a crescer, né, porque a Folha não era o principal jornal do estado de São Paulo, sempre foi o estado de São Paulo, ela apostou nesse conceito que ela chama de plural. É um jornal que busca a pluralidade e que não escancara muito uma linha editorial ou uma postura ideológica. E realmente a Folha, ela sempre... Eu sou leitor de Folha, porque meu pai sempre leu Folha de São Paulo. Hoje, infelizmente, leio muito pouco. Quando leio é pela internet, não tenho mais assinatura física, né? Meu pai tem até hoje. Mas, enfim, lia bastante a parte de opinião da Folha, os editoriais, a parte mais analítica. É muito legal ler jornal, sempre gostei, né? E a Folha sempre carregou essa característica, sempre. Então, era muito legal que você ia ali na parte de opinião, que normalmente são as folhas 2 e 3 da Folha de São Paulo, as páginas 2 e 3, e você tinha um artigo defendendo escancaradamente determinada coisa, e logo abaixo dele você tinha um atacando aquela mesma coisa. Aí você lia os dois e você, como um leitor, né, com boa formação, com leitura crítica, você ia refletir, né, e tentar encontrar ali a sua posição. Então, essa visão mais plural, né? Os jornais aqui no Brasil, eles então têm linhas editoriais definidas, têm tendências ideológicas, mas eles procuram dar uma disfarçada nisso pela característica do público, tá? Agora, a principal característica do jornal, assim, disparado e sem sombra de dúvida, é que ele é um veículo formador de opinião, né? O jornal, como eu acabei de falar aqui, né, você lê um artigo contra, você lê um artigo a favor e você forma a sua opinião, né? Então, o jornal ele ajuda muito na questão de construir essa opinião junto às pessoas, formador de opinião, né? Outra característica do jornal, né? Isso que eu vou falar daqui a pouquinho, os jornais são muito críveis, eles são considerados uma fonte extremamente confiável de informação, até os dias de hoje, né? Aqui no Brasil, os jornais sempre apresentaram, sempre se defrontaram com um problema terrível, que eram as baixas tiragens. Ou seja, o jornal no Brasil, mesmo nos períodos antes do digital, o jornal sempre foi menos lido se comparado a outros países. Para um país que sempre teve uma população muito grande, né, o Brasil hoje está com 213, 214 milhões de habitantes, né, o índice de leitura de jornais no Brasil sempre foi baixíssimo. As pessoas não liam, não compravam, não assinavam, né? Eu acho que assim, o período em que os jornais mais venderam, eles chegavam ali, os principais jornais, não chegavam a 1 milhão de exemplares vendidos. Se a gente pensar, por exemplo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que estão num estado extremamente populoso, só a Grande São Paulo tem algo aí entre 14 e 15 milhões de habitantes, você não chegar a 1 milhão de leitores, e sempre houve aquela briga ali entre Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Globo, né, para ser o jornal mais lido do país, ou seja, aquele que mais vendia exemplares, nenhum deles chegar a 1 milhão de exemplares. Eu lembro que a Folha chegava assim a 600, 700 mil exemplares ali nos anos 80. Hoje, eu acho que de edição impressa, gente, deve estar ali em torno de 200 mil exemplares, se chegar a isso, os maiores jornais do Brasil. Então, isso tem uma série de fatores, tá, gente? E o mais decisivo deles, são dois fatores que eu acho que são os dois mais decisivos. Um
é que o brasileiro não tem hábito de leitura mesmo. Não adianta. O brasileiro, pelo baixo índice de escolaridade, baixo índice de alfabetização, né, o brasileiro não lê. O brasileiro lê muito pouco. Mesmo no ensino superior, que é a realidade que vocês estão vivendo, se lê pouco, se comparado a números de outros países e tudo mais. Tanto que o mercado editorial brasileiro, aí falando mais de livro, né, do que qualquer outra coisa, sempre sofreu muito, porque nunca a gente vendeu muito livro aqui, da mesma maneira que a gente nunca vendeu muita revista e nunca vendeu muito jornal. Isso está diretamente associado ao fato das pessoas não lerem. As pessoas não gostam de ler. Esse hábito não foi construído na população brasileira. Tá? Para a gente fazer um paralelo rapidinho aqui, durante muitos, muitos anos, mesmo com o surgimento da TV, em boa parte dos países europeus, o principal veículo ainda era a mídia impressa, superando a televisão. Então, eram os jornais, principalmente, e depois as revistas. Vou repetir aqui que eu estou assistindo The Crown, né? E é muito legal você ver ali até os anos 60, 70, e mesmo nos 80, que já é a última temporada agora, como os jornais tinham... Os jornais na Inglaterra ainda têm muita força, mas como tinham um poder gigantesco naquela época. Eles eram muito lidos. Né? E na Europa, né, como acabei de falar, né, na Europa quase como um todo, isso sempre aconteceu muito, porque você tinha esse hábito de leitura bastante consolidado. Tá? Aqui, infelizmente, a gente não tem. E o segundo problema é um problema econômico, um problema de renda. Né? Como boa parte da população brasileira não tem uma renda muito alta, né, acaba que comprar jornais e revistas, seja compra na banca, que a gente chama de comprar avulsa, ou a assinatura, é uma despesa que muitas vezes é realmente preterida, ela é deixada de lado, porque é uma despesa que não é essencial. Tá? O que a gente percebe ao longo do tempo aí, da história, é que quando a economia melhora bastante, que as pessoas têm mais estabilidade, a renda das pessoas melhora, a venda de jornais e revistas também melhora. Né? Então, fica claro que esse segundo aspecto, que é o aspecto econômico, conta bastante. Tá? Uma prova bastante recente disso, olha só que interessante, é que o número de assinantes, né, de assinaturas digitais de todos os jornais vem crescendo nos últimos anos, porque a assinatura digital ela é bem mais barata do que a assinatura física, a assinatura do impresso, por razões óbvias, né, gente? O impresso você tem que gastar horas lá de produção, impressão, papel, distribuição, né, logística, para que o jornal aconteça. No digital, a redução de custos é imensa. Então, o volume de assinantes tem crescido muito em função das assinaturas digitais, né, dos jornais. Mesmo assim, gente, mesmo assim, é aquilo que eu falo, a gente não tem esse hábito de leitura tão consolidado. Não sei vocês, por exemplo, se vocês têm o hábito de ler jornal na versão digital. Vocês têm? Olha, professor, eu tento ler, mas é que eu eu leio pelo menos, tento tirar pelo menos tipo, uma vez na semana para ficar lendo uma meia hora, uma hora, assim. Tô tentando me forçar a ler mais. Mas você lê jornais? Jornal. Você, por exemplo, jornal, você É, acessa, por exemplo... não, eu assino a Folha. Ah, legal. Legal. Eu assino a Folha. Aí eu tô me forçando um pouco mais a ler, assim. É Até muito pra não legal. ficar sempre na mesma coisa, né? Que eu Tem uma coisa... acessar coisas diferentes. Sim. Mais alguém, gente? Tem esse hábito, ou está tentando ter esse hábito? Busca informação assim? Não? Vamos mudar um pouco a pergunta. Quando você constrói lá o seu feed, o que você vai seguir? No Instagram, no Twitter, no LinkedIn, ou até mesmo ainda no Facebook, vocês buscam seguir os perfis dos jornais? Então, você segue, por exemplo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, enfim. Vocês fazem isso ou nem isso? No Twitter eu sigo alguns, então. Mas assim, no Twitter eu tô aprendendo a usar ainda. Rede social, não tenho muito costume de entrar, mas eu sigo assim. Pô, o Twitter é legal, Tênis.
bem legal. Então, assim, eu tô aprendendo a usar agora, né? Porque antes eu não usava muito, agora que eu tô. É divertido, hein? Tem bastante coisa ali pra ler. É, É que senão eu eu, fico lá eu- parado e fico lendo o dia inteiro. eu vou contar uma coisa para vocês que é muito, muito, assim, mais uma historinha curiosa. Quando eu tinha agência, as agências de propaganda, normalmente, elas recebem as assinaturas de alguns veículos, não de todos, de graça, porque é um público que interessa, né? Então, o caso dos jornais, principalmente, a gente recebia, né, sem pagar. Então, a gente tinha assinatura da Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo, ela teve a Folha Vale, a sede era em São José dos Campos, que então era um caderno que vinha junto com a Folha de São Paulo, que era um caderno regional, tá? Então, tinha redação da Folha lá em São José dos Campos, tinha área comercial da Folha, né? Vendia anúncio só para o caderno regional, né? Então, a gente recebia a Folha, recebia o antigo jornal Vale Paraibano, que depois virou o Vale, a mudança toda, mas a gente recebia o Vale Paraibano. Durante um bom tempo a gente recebeu o Diário de Jacareí e a gente recebeu um jornal que eu amo até hoje, que eu morro de vontade de assinar, mas assim, eu sei que não vai dar tempo de ler, que é o Valor Econômico. Né? O Valor Econômico é uma parceria entre o jornal o Globo e a Folha de São Paulo. E eles fizeram o Valor Econômico, que é um jornal da área de economia, de negócios e tudo mais, que é sensacional, é muito bem feito. Né? De vez em quando dá uma acessada no site, só que daí é limitado, né? Se você não for assinante, você tem lá uma limitação de coisas que você pode acessar e matérias que você pode ler, enfim, tá? Tá vendo, gente? Fizemos uma amostrinha aqui que é super pequena, nem serve não tem nem validade científica alguma, mas, né, acho que assim, o resto da sala não se manifestou muito, mas a gente percebe que a leitura de jornal, aí mesmo com o advento do digital, ainda embora esteja crescendo, ainda não apresenta números significativos, muito em função de que a gente não tem esse hábito construído. As pessoas não têm esse hábito de buscar informação, né, principalmente a informação escrita, né? Os jornais começaram a se tornar também meio multimídia, né? Você pega a versão impressa lá, você pega o digital da Folha, tem vídeo, tem entrevista, como se fosse uma televisão, tem programas, né? Feitos no regime meio streaming, tem tudo isso, né? Ficou meio multiplataforma também, né? Mas, né, o texto escrito, a informação, a gente não tem o hábito, o brasileiro não tem o hábito. E só continuando com a historinha da agência, a gente criou uma regrinha dentro da agência, que era o seguinte, chegava todo mundo ali em torno de 8 e pouquinho, a gente não tinha um horário muito, né? Era entre 8 e 8 e meia para o pessoal entrar. E a gente deixava que todo mundo consumisse o jornal ali por meia hora, 40 minutos. Então, assim, a gente fazia normalmente um cafezão e ficava todo mundo lá batendo papo, tomando café e lendo o jornal. Então, a nossa primeira hora ali, primeira meia horinha, 40 minutos, na agência, era dando uma consumida nos jornais, tá? Eu aprendi uma coisa com meu pai que é muito interessante, né? Não dá tempo da gente ler o jornal todo mesmo, porque a gente consome o jornal muito rapidamente ali, né, nas primeiras horas do dia, principalmente o jornal impresso. Meu pai tinha o hábito de separar partes do jornal para ele ler depois, ler no final do dia, tá? E eu comecei meio que pegar esse hábito também, daí o pessoal falava, todo mundo terminou de ler, todo mundo já viu, vai, eu vou separar isso aqui para eu ler depois, tá? Daí eu tirava aquela parte do caderno, né, aquela folha, e separava, às vezes eu dobrava e deixava lá para eu ler mais tarde, né? Quando eu comecei a dar aula, ficou complicado, que o mais tarde era muito mais tarde, né? Eu já saía direto da agência, ia para dar aula, terminava 10h30 da noite, chegava em casa às 11 e pouco, tomava um banho, né? E aí era mais complicado ler, mas eu construí esse hábito durante um bom tempo, tá? Então, quando o que acontece? Só voltando aqui então, como não tem hábito de leitura, tem o problema econômico. O jornal ele fica muito concentrado nas classes socioeconômicas mais altas. Por quê? Esse pessoal tem acesso a uma educação a priori, né, melhor, que acaba construindo um pouco mais esse hábito de leitura, embora isso hoje também já não seja muita realidade, infelizmente, né? Não tem a barreira econômica, porque as classes sociais, né, socioeconômicas mais altas, a renda permite,
tá? Então, isso faz com que o jornal ele esteja muito concentrado hoje nessa classe social. Então, é um público um pouco mais maduro, né? Mais velho, para usar essa expressão que eu gosto muito, mais maduro, e de melhor poder aquisitivo, né? Então, o pessoal diz que ele é uma mídia de elite, porque ele está muito concentrado nesse público. E como a gente vem falando, né, os grandes jornais aí, eles migraram seus conteúdos para as plataformas digitais, mantendo as edições impressas. Até quando, gente, vai haver esse convívio entre versão impressa e versão digital? Só o tempo mesmo dirá. Tem muita gente que aposta que os jornais impressos eles vão acabar de vez. Tá? Eu não ponho todas as minhas fichas nisso, não. Eu acho que eles vão existir ainda por um bom tempo, mas com, né, circulações, tiragens, números, né, de exemplares cada vez menores para um público muito específico, bem nichado, né? E vai prevalecer aí o crescimento das edições digitais. Tá? É interessante que o digital também fez com que o jornal ele se aproximasse mais dos veículos eletrônicos, né? Porque o jornal, gente, ele fazia aquela edição ali que saía de manhã e pronto. Tinha que esperar o dia seguinte para ter um novo jornal, não é isso? E trazer novas notícias, novas informações e tal. Com a digitalização, com a ida do jornal para a internet, o jornal ele pode atualizar as informações da mesma velocidade que o rádio e a televisão atualizam. Não é isso? Então, o que acontece hoje? Por isso que eu perguntei se você segue os perfis lá nas redes sociais. Porque daí ali eles vão atualizando o dia todo. Tá? E é muito legal, porque eu falei, o Terry falou do Twitter, eu gosto muito de dar sempre uma olhada ao longo do dia, eu estou sempre dando uma olhadinha no Twitter. E muitas vezes, assim, você está no Twitter, aí tem ali o link do Valor Econômico, com uma notícia super legal, eu clico no link e leio aquela notícia ali rapidinha, né? Então, para mim, funciona muito dessa maneira. E quando é uma coisa muito impactante, né? Por exemplo, é uma coisa que acabou de acontecer, eles atualizaram e soltaram ali a notícia, é legal que você vê pelo Twitter, dá uma olhadinha rápida na matéria e já liga a televisão, por exemplo, para ver se a TV está fazendo aquela cobertura. E aí, normalmente, eu vou para uma TV fechada para um canal só de notícias, como a CNN, o Globo News ou o Band News, né? Então, é muito interessante como a gente percorre esses caminhos, né, entre as mídias. É um pouco do que a gente conversou com a Gisele lá na nossa aula inaugural, né, de como isso está acontecendo muito e como os veículos estão muito de olho nisso, né, todos eles. Então, é legal essa coisa também de que a ida do jornal para a plataforma digital permitiu que o jornal rompesse essa limitação, né, que era só ter uma edição por dia, e ele ficava muito desatualizado. As versões digitais aceleram isso, tá? Então, é interessante a gente notar como a saída dos jornais para os digitais está rompendo algumas características, aumentando algumas vantagens, a gente vai falar disso na sequência, e realmente alterando algumas características, ampliando vantagens e muitas vezes ajudando a diminuir determinadas limitações que esses meios têm, tá? O que o jornal tem. Então, vamos lá. Aqui, esses números não estão 100% atualizados, tá, gente? São números de 2019. Né? Esse aqui foi o total investido em compra de mídia no jornal em 2019. Como a gente tinha visto lá no gráfico principal, 2,7% foi a fatia que o jornal alcançou em 2019. Isso colocou ele na sexta colocação, à frente apenas das revistas e do cinema. Tá? Então, óbvio, o jornal já foi, gente, só para vocês terem uma ideia, o jornal já foi o segundo veículo em faturamento atrás da TV. E nós não estamos falando de tanto tempo, não. Estamos falando aí de, no máximo, o quê? Uns 10 anos. Né? Estourando 15, mas acho que em 10 anos o jornal ainda ocupava essa segunda colocação aqui. Hoje caiu para a sexta colocação. E aí as apostas no digital para que ele volte a crescer e volte a faturar mais. Tá? Só uma coisa importante, gente. Esse dado aqui é só de investimento publicitário, tá? Não entra nesse número a receita que vem de assinatura e venda em banca. Então, aqui não entra nem assinatura física, não entra assinatura digital, né? Nada disso.
Aqui é só publicidade, tá? Então, a gente falou lá que está crescendo a assinatura digital, tudo, mas esse número não entra aqui. Esse número é só de investimento publicitário. Até porque, uma coisa importante que eu ia falar lá no começo, acabei esquecendo, gente, o que sustenta e gera lucro para os veículos de comunicação é a publicidade. Disparado. O veículo não, por exemplo, um jornal, uma revista, ele nunca subsistiria e muito menos geraria lucro só com a venda das assinaturas e a venda dos exemplares em banca. Isso historicamente, e não é só aqui, é no mundo todo. Então, esses veículos dependem diretamente da publicidade. Tá? A TV aberta, que nunca teve assinatura, ela sempre foi gratuita, você ligou a televisão, está lá, né? 100% dependente da publicidade. A TV fechada é um sistema misto, né, entre assinatura e publicidade. E a internet, a gente sabe que tem aí também vários sistemas operando ao mesmo tempo do ponto de vista de receita. Né? Então, aqui, esse quadro geral de faturamento do meio. Tá? E aí, sim, vamos comentar, como a gente já falou, de características. Né? Gente, vocês ainda estão aí comigo? Não dormiram? Tô aqui ainda, senhor. Eu tô achando que o resto da sala já desistiu. Tá todo mundo tão... Tô aqui também, senhor. Tô aqui também. Morto de fome, mas tô Sim, aqui. professor. Ah, meu Deus. Vamos lá. Gente, aquilo que eu falei, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com essa parte, tá? Aqui, bastante conceituação, bastante... Tá? Bom, quais são as principais vantagens que o jornal oferece? Apesar de ele ser concentrado hoje, mais concentrado hoje, nas classes socioeconômicas mais altas e num público mais maduro, o jornal tem capacidade de atingir todo tipo de público. E isso a gente percebe, voltando naquela questão econômica. Quando a economia melhora, a gente percebe que mesmo que o brasileiro não tenha muito esse hábito de leitura, que uma parte das classes C e D começa a ler jornal novamente, começa a comprar, começa a se interessar. Tá? Nós tivemos durante muito tempo aqui no Brasil, quando a economia estava bem, principalmente na sequência do Plano Real, né? E logo depois na transição do governo do PSDB para o governo do PT, né? Que a economia seguiu muito bem, a gente começou a ter muitos jornais novos e boa parte desses jornais era direcionado para as classes C e D, ou seja, um público com menor renda, né? Com menor hábito de leitura, então os jornais passaram a ter outra característica, as matérias eram mais curtas, os textos eram mais simples, tinha muita informação visual, ou seja, muita foto, muita ilustração, muito gráfico. Né? Então a gente percebe, né, por esses momentos aí ao longo da história, que o jornal consegue ter um apelo mais universal, né? Apesar desses dois fatores impeditivos, né? Baixo hábito de leitura e a barreira econômica. Então, o jornal, a priori, ele entrega esse apelo universal. Hoje, eu diria para vocês que essa universalidade, ela está mais... ela será mais cumprida, ela será mais conseguida pelas versões digitais do que pelo impresso. Tá? No impresso, eu acho que persistem essas barreiras aí, as barreiras de baixo hábito de leitura e econômica, que o digital, a versão digital, consegue romper um pouco. Porque se a gente pegar o público mais jovem, ele está mais habituado e ele prefere ler nos dispositivos eletrônicos, né, no seu celular, no seu notebook, até no seu tablet, do que ir para a versão impressa. Eu acho que posso quase que afirmar com certeza que ninguém dessa sala lê jornal impresso ou nunca leu. Eu estou certo ou estou errado? Aqui da minha cidade eu leio sim, professor. Às vezes, né? No estágio? Porque a minha avó tem um... Não, na minha cidade aqui, em Ubatuba. No jornal daqui. Porque Legal. a minha avó tem um hábito de comprar e fica em casa. Legal, legal. Mas é muito raro nas gerações mais novas, né? Pegando o exemplo aqui de casa, né? Minha filha está com 15, desde que ela nasceu, a gente nunca teve jornal impresso em casa. De vez em quando, no final de semana, eu comprava, no domingo, meu sogro comprava, e foi o pouquíssimo contato, que eu acho que ela nem lembra, de ela ter com jornal, de ter jornal em casa, assim.
De lá para cá, né? Muito, muito pouco. Então tem essa questão também de que é legal isso que você colocou, porque a gente também não forma esse hábito porque não tem o jornal em casa, né? E aí a barreira econômica conta muito, né? Então aquela família não tem condição de assinar e de comprar o jornal porque prefere gastar, com toda razão, usar esse dinheiro, né, para sua subsistência, e aí não forma o hábito mesmo, porque daí não vai ter o jornal em casa, ninguém vai ler jornal, e aí as novas gerações não adquirem o hábito, né? Então, uma coisa leva a outra aqui, tá? A segunda vantagem, acho que é a mais interessante do jornal, do ponto de vista publicitário, que a gente já falou dessa característica lá em redação, né? O jornal ele é extremamente maleável. O que é isso, né? A mensagem publicitária, como os jornais importantes, os jornais que são jornais para valer, eles são diários, ou seja, aí falando da versão impressa, né? Cada dia você tem um novo jornal, você pode ter uma mensagem diferente todo dia. Então, é muito fácil você ter um anúncio no dia oferecendo determinada coisa daquela empresa e no dia seguinte aquela mesma empresa está oferecendo uma outra coisa, um outro produto, né? Como os jornais, eles têm um fechamento, a gente chama de fechamento publicitário, ali por volta de 18, 19 horas do dia anterior, né? Ele entrega essa flexibilidade, a gente consegue, né, fazer um uso do jornal com bastante maleabilidade. Tanto é que o jornal, gente, ele é muito usado pelo varejo, pelos anunciantes de varejo, então Casas Bahia, Magazine Luiza, todos estes, né? Porque justamente por isso, o jornal você consegue ir trocando as ofertas todo dia. Um dia você anuncia linha branca, no outro dia você anuncia televisores, no outro dia, porque o jornal permite, ele tem essa maleabilidade. E é barato. O jornal ele não tem custo de produção, praticamente. Você gera ali o arquivo digital dentro da agência, manda para o jornal, aquilo vira o anúncio. Então não tem um custo para produzir a peça. Então você pode fazer quantas peças você quiser. Então, principalmente o varejo, né, vai se valer dessa vantagem do jornal. Ah, não tem custo de produção e cada dia eu posso ter um anúncio diferente, então bora lá, né? Até por isso a gente chegou a falar um pouquinho em redação. O jornal é muito bom para aquela chamada anúncio de oportunidade, né? Quando você aproveita uma oportunidade, uma notícia, um fato, alguma coisa que acabou de ocorrer e lança um anúncio ligado àquilo. O jornal ele é bom nisso porque ele é diário, então dá para você fazer isso, tá? Então isso que a gente chama de maleabilidade, tá? Isso, gente, característica mais a versão impressa. Então a gente acabou de falar aqui, se a gente pensar no digital, né, aí, putz, mais maleável ainda, porque aí a plataforma está lá sendo atualizada o dia todo, e aí é uma característica muito de mídia digital, né? O anúncio pode ser mudado 200 vezes no dia. Aí, né, é mais maleável ainda, porque aí já vem com uma questão, com uma característica de maleabilidade da própria internet, né? De flexibilidade, de agilidade, né? Da própria internet. Então, você transpõe o jornal para o meio digital, ele assume essa característica, mas no físico, no impresso, essa maleabilidade ocorre em função dele ser diário, tá? O jornal, gente, ele tem uma ação muito rápida sobre o público leitor. Então, como ele é rapidamente consumido nas primeiras horas do dia, né, ele consegue passar as principais informações de maneira muito rápida. O leitor de jornal ele está habituado a consumir informação de maneira rápida, porque ele sabe que o jornal já nasce velho, né, gente? Então, normalmente o leitor de jornal, aquele que tem o hábito mesmo, ele procura ler o jornal logo nas primeiras horas do dia, porque ele sabe que dali para frente aquela informação ela só vai caducando, ela só vai perdendo validade em função de tudo que continua acontecendo ao longo do dia, tá? Em função disso, o jornal também ele é muito intenso, ele passa a mensagem, a informação com muita força. Isso gera um impacto muito grande no leitor, né? E essa característica ela se transfere para a publicidade. Então, os anúncios de jornal eles também têm essa ação rápida e intensa, tá? Então, a gente aproveita bastante essa vantagem do ponto de vista publicitário, né, que os jornais oferecem. A gente vai falar bastante de controle aqui, gente. Por que isso? Assim, e normalmente é o último
tópico que a gente coloca ou como vantagem ou como desvantagem. Tudo que o departamento de mídia compra para os seus anunciantes deve ser controlado. O que é isso? Eu fui lá na rádio e comprei 10 inserções por dia durante 30 dias. Eu tenho que ter controle disso, saber se a rádio está veiculando 10 anúncios por dia durante 30 dias. Eu fui na televisão e fiz lá uma grade de inserção de anúncios na programação da televisão. Eu tenho que saber se eles estão cumprindo aquilo. Alguns veículos, principalmente os eletrônicos, eles são mais difíceis de serem controlados. A gente ter, né, como realmente aferir se o que a gente comprou foi exibido. Agora, o jornal é muito fácil. Até porque os jornais são regionais, né? Eles são locais, a maioria das vezes. Né? Então, a nossa amiga acabou de falar que ela leu o jornal lá de Ubatuba, é um jornal local. Então, se você anunciou no jornal de Ubatuba, é muito fácil. No dia seguinte, você vai lá, pega o jornal e vê se o anúncio saiu direitinho, no lugar que você queria, no tamanho que você queria, e ok. Então, ele tem esse controle do que foi contratado, do que foi comprado para a veiculação, muito tranquilo. Então, essa é uma vantagem. Quando o veículo é difícil de ser controlado, isso é uma desvantagem, certo? No caso do jornal, é uma vantagem que o jornal entrega para os seus anunciantes. Quais são as principais limitações? A primeira delas é que, como a gente falou, o jornal tem uma vida muito curta, né, porque ele já nasce velho, e por isso mesmo ele passa muito pouco tempo em contato com o leitor. O leitor ele descarta o jornal rapidamente. É engraçado isso que a gente... vocês devem, com certeza, consumir mais revista do que jornal. Não é isso? Acho que revista ainda faz parte do universo de vocês, jornal, acho totalmente descartado. A gente guarda a revista. Oi. Pra mim, ao contrário, eu consumo mais jornal do que revista. Olha que interessante. Assim, revista, eu lembro vagamente. Meu pai assinava Veja há muito tempo atrás. Mas assim, desde aquela época eu nunca parei pra ler uma revista. Mas jornal agora eu já consigo ler um online, pelo menos. Pela internet. Revista eu cheguei a ter algumas assinaturas, poucas, ao longo da vida. Lembro que em casa, eu e minha esposa, a gente assinou... Você S.A., né? Você S.A. Você S.A., Exame, a gente assinou algumas revistas. E, mais recentemente, eu compro na banca. Quando eu vejo algumas revistas que eu gosto, principalmente a Exame, eu gosto muito, eu olho para a capa, dou uma olhada nas matérias que tem, e falo, olha, acabei de comprar um exemplar essa semana, que eu fui para Taubaté na terça-feira, voltei, aí parei para tomar um café ali num posto que tem aqui em Itaquaquecetuba, né, na Ayrton Senna, já quase chegando aqui em São Paulo, no ABC, parei ali para tomar um café e tal, e acabei comprando uma Exame. Mas assim, o que acontece, né? A revista normalmente a gente guarda por um tempo, né? Até por um bom tempo. O jornal não. O jornal a gente acabou de ler, a gente joga fora. Né? Porque a gente sabe que ele tem uma vida muito curta, as notícias envelhecem muito rapidamente, porque já são notícias do dia anterior. Né? E por isso mesmo, entra essa segunda limitação, que a gente até comentou agora há pouco. Normalmente o leitor de jornal ele consome o jornal com muita rapidez, com muita pressa mesmo, porque ele sabe que ele tem que consumir ali nas primeiras horas do dia, ele tem mais coisas para fazer no dia dele, né? Então normalmente ele determina um espaço de tempo ali relativamente curto, né, para consumir o meio, e ele acaba lendo ali, consumindo o jornal com bastante pressa. A mesma coisa é válido para o digital, né? Vocês acabaram falando, eu tento reservar um tempinho ali, mas é um tempo curto. Então, normalmente a gente reserva um tempinho ali para consumir a versão digital, mas também é um tempo mais apertadinho. Então, a gente acaba também consumindo com bastante rapidez, tá? Isso aqui é ruim para a publicidade, porque, gente, se a pessoa lê o conteúdo com pressa, imagina a propaganda, né? Se ela passa correndo pelas matérias, que é o que mais interessa para ela ali naquele momento, você imagina pelos anúncios. Então, esse é um fator limitante, né? Ter vida curta, principalmente na versão impressa, significa que a pessoa vai passar pouco tempo em contato com o meio, e o fato de ele ser lido às pressas faz com que a atenção fique bem complicada. Né? O que compensa isso? É que, como a gente viu lá nas vantagens, o leitor de jornal está habituado a isso. Então, em função disso, como a gente também viu lá nas vantagens, o jornal consegue, junto ao leitor, ter uma ação bastante rápida e, ao mesmo tempo, intensa.
mesmo com essas limitações. Tá? Na versão impressa, o jornal não reproduz bem o anúncio. É uma questão de característica do meio. Ele é impresso em papel jornal, que é um papel extremamente absorvente, ele absorve muito tinta, então ele não vai dar definição muito boa do que é impresso. Os jornais evoluíram muito dos anos 70 para cá em relação a isso. Nos anos 80, 90, quando a gente teve a abertura do mercado, mas já nos anos 80, os jornais conseguiram uma permissão, porque o mercado brasileiro era muito fechado para importações, tá, gente? Até a abertura da economia nos anos 90, no governo Fernando Collor. Mas os jornais conseguiram uma permissão especial para importar equipamentos, e aí eles foram modernizando os parques gráficos, melhorou bastante a qualidade de impressão dos jornais. Nos anos 90, com a abertura da economia e o próprio crescimento da economia, os jornais investiram bastante na melhoria do parque gráfico. Nos anos 80, a gente já começa a ter o uso da cor no jornal. Putz, foi uma diferença muito grande, porque os jornais só eram preto e branco, gente, não tinha nenhuma cor, nenhuma. Então o jornal ficava mais chato ainda de ler. Hoje o jornal tem cor, foto colorida na primeira página, gráficos coloridos, tudo mais. Né? Mas mesmo assim, né, não é uma reprodução espetacular. A gente sabe que, né, muitas vezes fica opaco, a cor não tem brilho, ou seja, tem todas aquelas limitações que são próprias do meio. Isso faz com que os anúncios percam um pouco de impacto, né, porque não são visualmente tão interessantes, né, não atraem tanto o nosso olhar como atrairia uma publicação, por exemplo, uma revista, numa mídia exterior, né? Enfim, é um fator limitante. Os jornais, como eu repito, melhoraram bastante. Quando você vai para o digital, você supera isso totalmente. Né? Porque aquilo está na tela, tem brilho, tem definição de cor, tudo mais. Não é o físico aí, né? A gente sai totalmente de um universo para o outro. Tá? Mas no jornal impresso, essa reprodução é muito ruim, embora tenha melhorado bastante. E outro fator que limita bastante o jornal do ponto de vista publicitário, gente, é que o jornal, ele quase sempre é regional ou local. Então, por que isso acontece? Porque o Brasil tem dimensões continentais, né, gente? Então, a gente não consegue ter um jornal que circule no Brasil inteiro, um jornal diário, porque não dá tempo entre fazer o fechamento do jornal, que fecha ali 20, 21 horas, produzir o jornal durante a madrugada, distribuir. Você não consegue fazer isso para o país inteiro. Tá? Então, normalmente, o que acontece? Os jornais, eles são estaduais ou locais, ou seja, eles circulam em uma cidade. Ou numa micro-região, como é o caso do Vale do Paraíba. Embora a circulação do jornal, que o jornal Vale, também seja muito pequena. Né? Que a nossa região não parece, mas ela é extensa. Né? Se você pega o Vale do Paraíba de uma ponta a outra, as distâncias são grandes. Né? E aí, quando eu tinha agência, eu tinha cliente em Cruzeiro, que, nossa senhora, eu demorava mais para chegar em Cruzeiro do que chegar em São Paulo, partindo de São José dos Campos. Né? Pegava menos trânsito, mas, com certeza. Mas era mais longe ir para Cruzeiro, né, do que ir para São Paulo. Tá? Enfim, então a gente não consegue ter um jornal impresso nacional. Não dá, é impossível. Não tem como fazer, porque as distâncias não permitem. Então, os jornais, eles são regionais ou locais. Mas tudo bem, José, mas por que isso é uma limitação? Porque, assim, as grandes verbas publicitárias, gente, elas são verbas nacionais. Então, não é que esses anunciantes não usem o jornal. Eles até usam, mas eles usam, né, não com tanto investimento de verba quanto eles aplicariam verbas em veículos que são nacionais, como a televisão aberta, por exemplo, a televisão fechada e a própria internet. Então, essa limitação aqui do jornal ser um meio regional local, a internet está rompendo, está quebrando essa limitação. Porque quando você põe na plataforma digital, você fala para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, para o universo inteiro, talvez. Né? Talvez os ETs estejam acessando a nossa internet. Ninguém parou para pensar nisso. Né? Mas, enfim, o digital rompe isso. Mas na versão impressa, esse é um fator limitante. Os jornais locais, né, por exemplo, tem um jornal em Taubaté, ele vai contar basicamente com os anunciantes de Taubaté. São anunciantes menores, têm menos verba, portanto, aquele jornal vai faturar menos. Do ponto de vista das agências, olha só, se eu tenho um anunciante nacional, é mais complicado eu usar jornal, porque eu teria que fazer vários anúncios em vários jornais, em várias regiões do país, para conseguir cobrir o país inteiro. Aí eu vou e faço televisão, que eu ponho num canal só, 12 emissoras só, aquilo espalha para o país inteiro e pronto. Né? Bem mais fácil.
até mais econômico, porque se eu ficar usando vários jornais, aquilo vai acabar custando mais caro. Então, isso é uma limitação para o meio jornal. Tá? Repito, quando você vai para o digital, você rompe essa limitação. Tá? Para falar uma última coisa, nessa vida dupla que os jornais estão vivendo agora, entre on e off, né? Versão impressa e versão digital. Os jornais têm feito, as áreas comerciais dos jornais têm feito as chamadas vendas casadas, né? Ou cross-media. Então, como tudo é Folha de São Paulo, tudo é Valor Econômico, tudo é Globo, tudo é O Dia, a versão impressa e digital, o que eles têm feito? Eles têm feito pacotes, né? Eles têm feito comercializações em que você entra na versão impressa e na versão digital. Você pode, como anunciante, optar por estar só na versão impressa e também pode optar por estar só na versão digital. Então, hoje você, né, do ponto de vista comercial, eles ganharam mais ferramentas ali. Quando você parte para para um anúncio digital, você sabe que você vai romper com essa questão do alcance, de ser regional ou local, e vai falar provavelmente para o país inteiro, lógico, com toda a limitação de leitores, porque, obviamente, como se criou também esse hábito, o leitor lá do Rio Grande do Norte vai dar preferência para ler um jornal do Rio Grande do Norte. O leitor de Minas Gerais vai dar preferência a ler um jornal de Minas Gerais, mesmo na internet. Né? Mas já há pesquisas mostrando que a internet tem feito com que a Folha de São Paulo, que é de São Paulo, o Globo e o Dia, que são do Rio, comecem a angariar leitores Brasil afora. Isso já acontece. Então, o que acontece? O jornal na plataforma digital, ele vai ampliando, né, essa cobertura, ele vai ampliando essa capacidade de chegar a mais locais e mais, né, regiões. Então, como eu disse, rompe um pouco com essa limitação. Do ponto de vista comercial, é excelente, porque o jornal pode dizer, mas agora eu não falo mais só para São Paulo. Com a internet, se você for para a versão digital, anunciar também na versão digital, você está conseguindo aí falar com leitores no Brasil todo. Certo? Gente, vamos parando por aqui. A gente retorna, já são quase 8h40, está quase no nosso intervalo. A gente volta às 21h para dar sequência aqui no nosso bate-papo. Belezinha? Combinado? Beleza, Obrigado, professor. professor. Mesmo Então, link? vamos. Mesmo link, é só clicar no mesmo link, a gente retorna aqui mesmo. Tá Então, bom? safe. Valeu, Tranquilo, professor. então. Falou, Obrigado, gente. senhor.